Então, quem tem legitimidade para falar sobre orixá ou as religiões de orixá? Essa é a pergunta de hoje. Aboru aboiá boxixé. Eu sou Babalaô e falo lá. Para começar a tratar desse assunto, eu vou apresentar para vocês algumas fotos, tá bom? Essa foto aqui é dos meus pais, o Haroldo e a Aurora, tá bom? São brancos, ok? Essa foto aqui, guardem bem esse nome, Babalaô Awosomiabé, nigeriano, iorubá e preto. Essa foto aqui é da Mama Débora, a enfermeira que salvou minha vida e que me cuidou por 72 horas enquanto eu estava em coma na Nigéria. Tá bem? Essa aqui é a Yanifá, esposa de Babá Ifatokun Faxinon. Muito bem? Ela é uma Yanifá tradicional e também é preta. E essa aqui todo mundo conhece. É uma Yanifá tradicional da cultura iorubá, minha esposa, e ela é branca. Então, aqui nós temos, da direita para a esquerda, o Babá Wodiro, Arabá. Do lado dele, o Babá Ifatokun, o esposo daquela Yanifá anterior, da foto anterior. Aí falei que eu, o Babá Ibadon, conhecido por Babá Wali, e a Olori Alice. E do lado de cá, para quem não conhece, aqui na frente está o Babá Nii, eu e o Awoifá Ifaxolá, conhecido também como Babalorixá Roberto de Baralodê. O Babá Nii, como todos podem ver, ele é preto, é nigeriano, é iorubá. E os outros dois de trás, brancos, sacerdotes de Ifá. Tá bom? Agora, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu vou contar, vocês lembram daquela história, Babá Awosomiabé, que eu disse, gravem o nome dele? Eu vou contar para vocês o que aconteceu lá. Um dia, na Universidade de Ibadan, eu tive uma aula externa. E aí o meu professor chamado Femi, o Lucó Femi, me convidou e disse assim, Babá, vamos fazer uma aula externa hoje? Vamos! E aí fomos até a casa do Babá Awosomiabé. Chegando lá ele não estava. Aí a gente ficou esperando um pouquinho. Aí logo 10 minutos depois ele chegou e a gente começou a conversar. E ele me perguntou, Babá falou lá, qual é o seu Odu de Itefá? E eu falei para ele, Obeogundá. E ele, Obeogundá? Inacreditável. Porque ele era de Obeogundá e eu não sabia. E ele é ainda, ele faz parte das minhas redes sociais. É um grande amigo. E aí ele olhou, o Babá Awosomi olhou para o professor e disse assim, Femi, vocês não vão embora tão cedo. Tem problema para você? E o professor Femi, não tem problema nenhum. Porque a minha aula acabava 12h30. Isso era umas 10h30 da manhã, 15 para as 11 da manhã. Aí ele mandou vir os materiais para um ebó e disse assim, e falou lá, você vai ficar aqui, você vai rezar o ebó junto comigo, e eu quero que você sacrifique a cabrita no meu Ifá. Eu disse, Babá,
eu vim para a Nigéria para aprender as coisas. Eu não... Na frente de vocês, eu vou ser sempre aprendiz. E ele pegou e disse, não tem problema, não tem problema. Aí eu concordamos em ficar. Bom, quando tudo estava pronto, a gente sentou para rezar o ebó. E aí no final disso, ele me deu a faca e disse assim, agora você corta no meu ifá. E eu cortei, sacrifiquei a cabrita. O professor Femi ficava com os olhão assim, ó. Aí, terminado tudo, eu disse assim, babá, eu vou lhe perguntar com humildade, por que o senhor quis que eu ficasse, participasse e sacrificasse a cabra no seu ifá? E ele disse assim para mim, e falou lá, você acha então que o Lodumare traria na minha casa um irmão meu, com o mesmo Odu Ifá que eu, brasileiro, branco, e eu perderia a oportunidade de fazer um ebó e os rituais para o meu Ifá sem a sua participação? Eu disse, meu Deus, olha só, né? Que acolhimento. Ele estava me tendo como seu irmão de Ifá. Só que ele é preto e eu branco. Enfim, quando terminou o período que eu estava lá e eu voltei para o Brasil, eu me reencontrei com várias pessoas. E uma delas, em algum momento, me relatou uma história exatamente o oposto disso. E eu vou contar para vocês agora, bem brevemente. Uma pessoa afrodescendente, isto é, preta, brasileira, doutora, isto é, esclarecida, ativista de vários movimentos culturais, contra preconceito, contra o preconceito religioso, contra o preconceito racial, entendeu? Ele me relatou o seguinte, esta pessoa me disse que nunca sentaria na esteira para consultar com o senhor. E eu disse assim, por quê? Porque o senhor é branco. Vocês conseguem entender a distância do afrocentrismo brasileiro para o africanismo? Então, dito isso, eu queria... eu fico até um pouco sem palavras, porque diante de tudo que tem acontecido nessas 48 horas, aonde uma Yalorixá está sendo julgada pela comunidade religiosa, porque teve um vídeo aí na internet em que os tamboreiros tocaram uma reza de orixá, e a pombagira dela e outras entidades, não sei se eram filhos ou visitantes, saíram dançando, e aí o povo meio que se magoou com essa circunstância. E aí ontem parece que ela foi lá nas redes sociais fazer um programa chamado Cafezinho do Batuqueiro, que eu não vi, esse vídeo eu não vi. E aí ela tentou se justificar fazendo pior da emenda do que o soneto, dizendo que quem não é nascido de um ventre preto não pode criticá-la. Eu quero trazer uma outra visão para vocês. E aí repercutiu gigantescamente nas redes sociais, né? Inclusive as pessoas pretas
aqui do Batuque do Rio Grande do Sul, se magoaram com esse tipo de fala dela. Enfim, toda essa repercussão que ocorreu, eu me propus a fazer esse vídeo para ser um ponto de reflexão. Eu, minha esposa e minha filha fomos acolhidos lá na Nigéria sem consideração de cor. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu ia no posto de gasolina, buscar gasolina para o gerador, não foram 30, foram mais do que isso. 50, 60, não sei. As pessoas mais jovens do que eu, da minha idade e mais velhas do que eu, elas se deitavam no chão, de terra, de chão batido, se ajoelhar, batendo cabeça para mim, e se ajoelhavam e diziam assim: babá, por favor, fala umas coisas boas de orixá na minha vida, porque a minha vida está muito difícil. No início eu não conseguia entender por que uma pessoa de orixá tradicional nigeriana, iorubá, estava pedindo para eu abençoar a vida dela. Sendo branco, estrangeiro, com conhecimento infinitamente menor. E aí, depois da 15ª vez, conversando com as pessoas, o que me surpreendeu é que as pessoas que batiam cabeça para mim na rua, pedindo por uma bênção, na ótica deles, era o seguinte: ele é branco, brasileiro, veio para cá com a esposa, com a filha, para estudar, para morar, para comer, autossustentado. E aí, olha como Olodumare consegue ouvir a voz dele. Olha como a voz dele é sagrada aos ouvidos de Deus. Eu nasci aqui, me criei aqui, sou preto, sou iorubá, e pedindo para Olodumare, eu nunca consegui sair da minha cidade. A minha voz Olodumare não ouve. Mas a dele, a do Babá Ivalolá, Olodumare ouve porque ele está aqui. Gente, vocês conseguem ter noção do que é o raciocínio do povo iorubá? Leve em consideração a cor da pele. Muito diferente do que os ativistas brasileiros. E eu não vou nem entrar na questão de preconceito de cor, racial. Não vou, porque a gente já concorda que existe. Mas vocês conseguem ter noção disso? Então, quem ela se equivocou? Pode ser. Quem está tirando pedra está 100% certo? Eu não sou ninguém para julgar. Pode ser também. Agora, vamos falar aqui quem tem autonomia para falar de orixá. Independente da cor da pele, porque orixá não considera a cor da pele. Orixá está olhando para o seu espírito, para a pureza do seu coração, não a cor da sua pele. Porque tem babalaô japonês, tem babalaô ucraniano. Tá? Quem tem essa autonomia? Todos aqueles que foram iniciados para orixá. Não importa que religião seja. Se é religião tradicional iorubá, se é candomblé, se é batuque, se é santeria, não importa. Todo mundo que é iniciado para orixá tem autonomia. Só que a autonomia para falar de orixá inicia pelo respeito ao sagrado alheio. Quem não respeita o sagrado alheio tem a sua autonomia posta em xeque. Tá bom? Olodumare Agbel, axé o